A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Você é muito bem-vindo aos nossos encontros. Por enquanto, os nossos encontros estão acontecendo aos domingos. Domingo, 9h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E à noite o nosso culto vespertino, às 19 horas. Estamos sem restrições mais de quantidade de pessoas. Você é nosso convidado, pode vir, adotando aí ainda as regras sanitárias de uso de máscara, álcool em gel na porta da igreja, de entrada. Mas você é muito bem-vindo ao nosso encontro. Se quiser acompanhar online também, nós temos as nossas mensagens, nossos cultos transmitidos e gravados ali no Facebook e no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar as nossas programações por ali também, tá bom? Nós vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores agora. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós vamos pedir que Deus esteja nos abençoando na meditação da palavra dele neste dia. Oremos. Deus e Pai, te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem abençoado a nossa cidade, ó Deus, tem nos livrado desse momento terrível, tem nos aliviado, Senhor Deus, o sofrimento. E Pai, nós continuamos rogando ao Senhor que esse momento seja completamente, Senhor Deus, vencido, que o Senhor nos abençoe com a Tua graça, o Teu amor, o livramento do mal. Pedimos pela nossa cidade, ó Deus, pela prosperidade da nossa cidade, que o Senhor esteja abençoando as nossas autoridades, os empregos, ó Deus, que sejam retomados. Abençoe o nosso estado, o nosso país, ó Deus, e o Senhor se lembre do nosso sofrimento e atenda ao nosso clamor. Muito obrigado, ó Deus, por mais esse dia, por mais esse programa. Que o Senhor fale através da leitura da Tua palavra e da pregação do Teu Evangelho, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos hoje relembrar aqui um texto que é bastante conhecido também, de um personagem que extrapola também aí a narrativa bíblica, né? Por que extrapola? Porque ele é conhecido fora das narrativas bíblicas também. Existem evidências arqueológicas da existência desse homem lá no Egito, né? Estamos falando de José, um hebreu que ajudou na preservação da vida no Egito, quando teve um período de grande fome. Deus deu uma sabedoria elevada, diferenciada a José, para ele poder administrar todos os recursos que tinham na época ali, e o nome dele ainda é lembrado, né, na história egípcia, né? Então nós vamos ler, eu quero destacar dois textos aqui para a gente meditar numa frase que José diz aos seus irmãos. Ele diz assim: acaso estou eu no lugar de Deus? Será que nós não estamos querendo nos colocar no lugar de Deus? Não é? Fazer coisas que são atribuições de Deus? Nós estamos querendo determinar destinos, determinar acontecimentos?
Nós vamos ler 2 pequenos trechos lá no livro do Gênesis, no capítulo 45. Eu vou ler dos versículos 4 a 8 primeiramente, e depois eu vou pular para o capítulo 50, de 15 a 21. O primeiro trecho que a gente vai meditar é no momento em que José se revela aos seus irmãos. Como que aconteceu a história, né? José, quando ele nasce ali, ele é o caçula. E ele é um filho que Jacó tem uma predileção especial, né, o pai, porque ele é filho da sua amada Raquel, a mulher que ele ama. Os outros filhos são filhos com outros casamentos, com a Lia, irmã de Raquel, as servas, né, Bila, tal. Que, se você já acompanhou as novelas aí falando sobre José, você já conhece a história. Mas a história bíblica também, a narrativa bíblica também vai nos dar uma perspectiva bastante interessante disso. E José, ele é protegido do pai, e essa criação não deu muito certo com os irmãos, não. Os irmãos ficam com ciúmes dele, e para piorar, José tem uns sonhos, que são sonhos que ele está dominando sobre os seus irmãos e até sobre os seus pais, né? E o papel que José exerce ali na família, ele começa a delatar seus irmãos quando seus irmãos não estão trabalhando direito, e os seus irmãos se tornam contra ele, né? Ficam com raiva dele, chegam ao ponto de querer matá-lo, né? Mas em vez de matá-lo, eles vendem José, mentem para a família, para os pais, que José morreu, e vendem José como escravo para o Egito. Então José vai para o Egito e tem toda a sua história desenvolvida ali. Ele primeiro é vendido como servo na casa de Potifar, e acontecem algumas coisas lá, ele vai preso, fica anos preso também, e depois Deus o usa, né, nos seus sonhos para revelar o sonho de Faraó, e ele se torna a segunda pessoa mais importante do Egito, o administrador do Egito, só abaixo do faraó. E anos depois, quando ele já é esse administrador importante no Egito, os seus irmãos têm que ir ao Egito pedir comida, né, para comprar comida. Era o único lugar do mundo que tinha comida ali, do mundo conhecido deles ali ao redor. E eles se deparam com José, então, não reconhece José, e José, numa revelação dramática, né, revela para eles que ele é o irmão deles, que foi vendido, mas José tem uma interpretação completamente diferente dos acontecimentos, e nós vamos ler aqui primeiro no capítulo 45, esse momento que José se revela a seus irmãos, né, que é de bastante emoção, bastante dramático. Ele diz assim, versículo 4 do capítulo 45 até o versículo 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque era para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então esse é o momento da revelação de José, e José reconhece que o erro dos irmãos não foi um erro simplesmente pela maldade de seus irmãos, né? E aí no capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, o que acontece? A morte de Jacó. E aí quando Jacó morre, os irmãos de José ficam com medo. Falam assim, agora ele não tem quem ele respeite para nos fazer o mal, para se vingar, né? É hora dele pagar com a outra moeda. Então, capítulo 50, a partir do versículo 15, está assim:
vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Então, esses dois pequenos textos, esses trechos da narrativa da vida de José, diz a respeito a essa concepção que o próprio José teve do caminho que a sua vida tomou. Não é? Foram decisões alheias à sua vontade. Imagina, José não queria ser vendido para o Egito. Ele, pela vontade dele, ficaria com a sua família. Não é? Então, começando essa interpretação desse texto, trazendo essa mensagem desse texto, eu queria exatamente começar com essa pergunta, a sua vida, onde você está agora, foi você que planejou direitinho? Aconteceu tudo como você planejou? Tudo que você pensou até o momento que você está vivendo aconteceu do jeito que você planejou? Porque muitas das decisões que nós tomamos na nossa vida parecem ser muito boas no momento. Mas tem decisões na nossa vida, e todo mundo toma esse tipo de decisão, que nos levam a caminhos muito diferentes daquilo que a gente imaginou. Muito diferentes. Decisões que nós nos entristecemos de ter tomado. No momento parecia muito bom, não é? Todos os irmãos de José, todos os irmãos, os seus 10 irmãos, tomaram a decisão de vendê-lo. Na verdade, alguns queriam matá-lo. E muito poucos quiseram preservar a sua vida. Tiveram a ideia de vendê-lo. Então, essa decisão, naquele momento, parecia muito boa para eles. Parecia uma decisão que ia resolver o problema deles, que ia aliviá-los de uma vida de serem castigados pelo pai, porque toda vez esse José entregava que eles não estavam fazendo o trabalho direito, estavam fazendo relaxadamente o trabalho, ou não fazendo o trabalho. Então o pai castigava esses irmãos. Então, na cabeça dele, a melhor decisão que eles tomaram, foi se livrar de José. Mas veja bem, nesse momento, essa decisão foi um alívio para eles, mas eles tiveram que tomar outras decisões. Eles não podiam explicar para o pai e para a mãe que eles tinham simplesmente vendido o irmão para uma caravana que ia levar para o Egito. Eles inventaram uma mentira, dizendo que o irmão morreu. Mancharam a camisa dele com sangue. A gente só achou a blusa dele. Talvez uma fera do campo tenha matado e comido ele. E isso pesou pela vida deles toda. A gente toma algumas decisões erradas na vida. A gente toma decisões que nos entristecem. E essa palavra de José, quando se revela a eles, fala assim: não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos. Decisões erradas que nós tomamos, quando não nos entristecem, nos enfurecem. Nos enfurecem pela falta de sabedoria, ou, mais comumente, nós nos irritamos e nos enfurecemos porque atribuímos a nossa escolha a
outra pessoa, é uma culpa alheia, né? Não é minha culpa. Eu fui levado a isso. Eu não tinha outra alternativa. Não tinha, né? Eu fui enganado, fui iludido, ludibriado. E a raiva toma conta, né? A amargura toma conta da nossa vida. Então, muitas dessas decisões que nós tomamos na nossa vida, nós atribuímos a outras pessoas, a outras circunstâncias, né? Temos vários personagens bíblicos que passam por esse momento de dizer, eu não tinha alternativa. Eu não tinha alternativa. Saul foi um desses, né? Saul era um rei de Israel e Saul precisava cumprir um regulamento, vamos dizer assim, né? Uma lei de esperar o sacerdote vir para fazer o sacrifício por causa da vitória que eles tiveram na guerra. E Samuel, que era esse sacerdote, demora a vir, não é? Demora a vir. E aí Saul toma a iniciativa de fazer o holocausto a Deus. E quando Samuel chega, fala assim, o que você fez? Ele fala assim, eu apertado pelas circunstâncias, olha a desculpa, né? E esse foi o momento em que ele perdeu a unção de Deus de ser rei de Israel. Ali, nessa desculpa que ele dá, e nós somos muito bons de dar desculpas pelos nossos erros. Muito bons. Nós, cada dia, cada momento, nós temos uma desculpa. Né? Já começa lá no Éden, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, ou a serpente me enganou. Então, todo esse modus operandi que nós temos na nossa vida, ele é muito conhecido, muito fácil. Nós não assumimos a nossa responsabilidade com tanta facilidade. Nós preferimos culpar os outros, culpar as circunstâncias, o tempo, ou a falta de tempo, o dinheiro, ou a falta de dinheiro. Tudo isso se torna motivos ou justificativas para as nossas escolhas ruins. E essas escolhas ou nos entristecem quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós percebemos a nossa falha, ou nós nos irritamos com nós mesmos pela falta de sabedoria ou pela tentativa de imputar a culpa a outra pessoa, né? Então, as minhas tristes decisões, né? E todos nós temos esse tipo de decisão. E olha, não e um outro tipo de constatação que eu tenho feito é o seguinte: muitas pessoas se chegam a Deus e querem, né? Obviamente, nós aprendemos que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, colocar diante de Deus as nossas escolhas, momentos importantes, nós oramos, pedimos a Deus sabedoria, mas mesmo assim tomamos decisões erradas. E aí, a culpa é de Deus? Deus não me deu sabedoria? Deus fez com que eu errasse? É mais uma tentativa de a gente transferir culpa para outra pessoa pelas nossas decisões que nós temos que tomar. E muitas dessas decisões, elas têm que ser tomadas de uma forma que nós aprendamos, né? Porque imagina se você sempre tomasse decisões que forem acertadas para você, né? Você não aprenderia, não sofreria, e isso não te levaria ao crescimento, né? Mas a gente sempre tenta colocar na conta de outra pessoa. E muitas pessoas se decepcionam com Deus por conta de decisões que falam assim, não, foi Deus que me revelou que era para eu fazer isso, e vai e dá errado, e quebra a cara, né? O que a gente tem que fazer? Tem que se humilhar na presença de Deus, tem que reconhecer que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, faz parte da nossa humanidade, as nossas escolhas. Nós temos livre-arbítrio para isso, para fazermos as nossas escolhas. E essas escolhas, elas nos levam ao aprendizado também, né? Ou elas nos alegram, ou elas nos entristecem, ou a gente acerta, ou a gente erra. E aí o Salmo 15, ele traz algo interessante, ele diz assim, quem habitará no monte do Senhor, né?
e ele vem trazendo uma lista de decisões de pessoas, né, que chega num momento ele fala assim, aquele que jura com dano próprio. Quem é que jura com dano próprio? É se eu fizer um negócio e esse negócio der errado, eu assumo que a minha responsabilidade é assumir o prejuízo. Jurar com dano próprio é isso. Mesmo que eu não leve vantagem, mesmo que eu seja detratado, mesmo que eu leve prejuízo, eu assumo aquilo que eu fiz. O negócio que eu assumi. Né? Então, esses são os caminhos de Deus. Agora José fala, ele enfatiza mais de uma vez. Não foram vocês. Não foram vocês que fizeram o mal. E ele diz no versículo 7, lá do capítulo 45 ainda, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, quando vocês tomaram essa decisão de fazer o mal para mim, Deus já contava com isso. Com a maldade de vocês. Vocês tomaram a decisão de me fazer o mal sozinhos, foram vocês que tomaram. Mas Deus já sabia que vocês iam tomar essa decisão. Estava tudo preparado para mim. Eu vim à frente de vocês porque era necessário. Agora eu entendo isso. E muitas vezes a gente só vai se dar conta de que nós estamos onde nós deveríamos estar quando se mostra algo necessário na nossa vida. Eu devia estar aqui, nesse momento. Eu devia estar aqui, nesse cargo que eu estou ocupando. Eu deveria mesmo estar aqui, fazendo o que eu devo fazer. Eu deveria mesmo estar no meu trabalho. O meu trabalho agora foi importante para a vida de alguém. Aquilo que eu faço tem importância. Não só para mim, mas para outra pessoa. Você já percebeu que o nome de quem passa para um concurso público, ele vai ser um servidor público? Né? Ele vai ser um servidor, ele vai servir ao público. O que isso quer dizer? Que aquele trabalho que ele está exercendo é extremamente importante para as pessoas terem acesso àquele serviço. Você não é simplesmente uma autoridade, é uma autoridade que está a serviço do Estado para servir ao público, para servir ao povo, tanto na área de segurança, ou na área jurídica, ou na área tributária, qualquer tipo de trabalho público chama servidor público. Até o presidente da República é um servidor público. Por quê? Porque ele está lá para servir, está para trabalhar para o bem de todos. Então, os planos de Deus, muitas vezes nós não entendemos os caminhos que a nossa vida tomou, as decisões que foram erradas e depois tivemos que nos adaptar com a resposta ou o resultado daquilo que nós decidimos. E muitas das decisões são acertadas, tomamos decisões extremamente acertadas, graças a Deus por isso também, não são só erradas, né? Mas o texto encerra com a conclusão muito grata de José, a minha grata conclusão, né? Vocês na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso é uma gratidão a Deus, né? Então não se importe se você for alvo de maldade das pessoas, né? Você perdeu seu emprego por ação de terceiros, né? Pessoas realmente agem para o nosso mal. Isso está na queda, né, da nossa alma, do pecado que está intrínseco no ser humano. Mas Jesus Cristo, quando veio, ele veio exatamente para mudar essa realidade. Nós podemos enxergar que é possível e é constatável que Deus está presente na nossa vida, que Ele não nos abandona, que Ele está assentado no trono da glória dEle, que todas as nações estão sob o cetro da sua autoridade, que nós vivemos para a glória dEle. E olha que testemunho maravilhoso que José dá da sua vida. Ele teve passagens terríveis, foi vendido pelos irmãos, né? Foi uma violência tão gigantesca contra ele. Imagina os traumas que podia ter, né? Ele foi injustiçado na casa de Potifar. A esposa de Potifar quis se deitar com ele e fugir. Ela disse que ele que
que atacou ela, ficou preso anos. E Deus o levou aonde era para ele estar. E ele reconhece que tudo aquilo que ele passou, o sofrimento dele, só veio agregar para o caráter dele. E ele diz: eu não estou no lugar de Deus. Que nós tenhamos consciência que nós não estamos no lugar de Deus. Que as coisas que acontecem de bem e de mal para nós são para o nosso crescimento. As nossas cicatrizes são lembranças das nossas batalhas. E que isso não é um demérito, mas é realmente a graça de Deus na nossa vida. Deus abençoe você, sua família. Nós estamos em oração constante pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Pode ter certeza que você está incluído nas nossas orações. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado.